Há um movimento no Paraguai em busca de uma reparação histórica do Brasil pela guerra ocorrida há 150 anos. Uma comissão para debater os fatos históricos foi criada no Parlamento do Mercosul, o Parlasul. Audiências públicas organizadas pela Subcomissão da Verdade e da Justiça, vinculada à Comissão de Direitos Humanos do Parlasul, estão centradas nos eventuais crimes contra a humanidade e na acusação de genocídio durante a Guerra do Paraguai, chamada lá por eles de Guerra da Tríplice Aliança, que era formada pelo Brasil, a Argentina e o Uruguai contra os paraguaios. Olá, amigos da história! Toda guerra tem consequências e com o conflito mais sangrento da América do Sul não podia ser diferente. A Guerra do Paraguai durou mais de 5 anos, de 1864 a 1870. Levou à morte de milhares de combatentes de todos os países envolvidos e também a um massacre da população do Paraguai, além de deixar o Brasil endividado e de redefinir as fronteiras naquela região, onde os nossos países vizinhos eram ainda repúblicas recentes que tinham declarado a sua independência há pouco tempo. No Brasil, começava a campanha para atrair os voluntários da pátria. A maioria dos soldados era de negros, mulatos e mestiços. Como o exército não aceitava homens escravizados, eles eram libertados para lutar no lugar dos seus antigos donos, que foram convocados. Uns 10% desse contingente era de ex-escravos. E chamou a atenção o recrutamento de crianças dos dois lados da guerra, como esse argentino que tocava tambor em um batalhão de infantaria. O episódio mais triste foi o da Batalha de Campo Grande, em 1869, na qual cerca de 20 mil soldados brasileiros lutaram contra uns 3.500 meninos paraguaios, e a maioria deles morreu. Apontar o real motivo para a guerra tem sido o trabalho dos historiadores desde então, e eles têm opiniões divergentes sobre isso. Disputas por território na chamada região Platina, interesses comerciais, desentendimentos diplomáticos e uma suposta influência do Império Britânico dão um pouco do contexto daquela época, no século XIX. A declaração de guerra partiu do Paraguai, do chamado ditador perpétuo, o presidente Solano Lopes. E qual era o principal interesse dele? Era garantir uma saída do Paraguai para o mar com o domínio do Rio da Prata, se libertando assim das tarifas alfandegárias que eram cobradas pelo Porto de Buenos Aires. Para isso, ele se aproximou dos federalistas da Argentina, que eram contra o governo de Buenos Aires. Ocorre que nessa época também se desenrolava uma guerra civil no vizinho Uruguai, do governante o Partido Blanco, aliado de Solano Lopes, contra o Partido Colorado, que tinha uma aliança com o Império do Brasil. Só que os brasileiros e uruguaios já se hostilizavam no Rio Grande do Sul por causa do litígio de territórios e de queixas de roubo de gado. O imperador Dom Pedro II saiu em defesa dos estancieiros gaúchos e decidiu intervir no Uruguai. Destituiu o presidente Aguirre, dando lugar ao colorado Venâncio Flores. Vendo seu aliado derrotado, foi aí que Solano Lopes declarou guerra ao Brasil em 13 de dezembro de 1864 e, em seguida, invadindo onde hoje fica o Mato Grosso do Sul e também províncias na Argentina. Começava uma guerra longa e devastadora. Brasil, Argentina e Uruguai se uniram contra o Paraguai, com várias ofensivas. A Batalha Naval do Riachuelo foi uma vitória para a Marinha brasileira. Além das batalhas de Curupaiti, uma grande derrota dos exércitos da Tríplice Aliança e depois o avanço estratégico com a conquista da fortaleza de Humaitá, permitindo a tomada da capital Assunção em 1869, até a Batalha de Cerro Corá, com a derrota final do Paraguai em 1870, quando Solano Lopes foi morto por soldados brasileiros. Alguns dos efeitos da guerra foram o fortalecimento do exército brasileiro e das ideias abolicionistas. Além disso, havia muitas críticas aos custos do conflito, que levariam a desencadear mais tarde a proclamação da República no Brasil.
Já o Paraguai, além de não ganhar o território que reivindicava, ainda perdeu 25% do próprio território. O Brasil incorporou áreas aos atuais estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, e a Argentina anexou as províncias de Formosa e Misiones. A Comissão do Paraguai, que investiga as evidências dos crimes de guerra, acusa o Brasil de genocídio, com a perda de 60% a 70% dos seus habitantes, reduzidos a 160 mil pessoas após o conflito, além do quase extermínio da população masculina adulta, com a proporção de 1 homem para 20 mulheres em algumas regiões do país. Em audiência pública, um dos palestrantes no Parlasul, um advogado paraguaio, leu um despacho de 1867, do Duque de Caxias, quando era então marquês, enviado ao imperador Dom Pedro II. Quanto tempo, quantos hombres, quantas vidas e quantos elementos e recursos precisaremos para terminar la guerra. Es decir, para convertir en humo y polvo toda la población paraguaya, para matar hasta el feto del vientre de la mujer. Esto escribía el marqués de Caxias a su superior, el emperador Pedro II. Outro participante da audiência pública afirmou que o número de mortes foi muito maior, não só nos campos de batalha, mas também por causa da fome e das doenças. Y lamento mucho que se quiera tapar el holodomor paraguayo, las muertes por hambre que sufrieron nuestra población, que sufrió entre el 1 de enero del 69 al 22 de junio del 76. El principal responsable es el emperador Pedro II del Brasil, que fue el único que quiso que la guerra fuera hasta el final. Ni los argentinos ya no querían la guerra, ni sus propios comandantes, Caxias y el conde Deu, ya le decían que esto tenía que terminar, él no quería. Para muitos historiadores, Solano Lopes errou em declarar guerra, sacrificar o próprio povo, enviar crianças para batalhas e insistir numa causa perdida. Para outros, ele foi patriótico e resistiu com coragem. As consequências de qualquer guerra são gerar mortes, traumas, ressentimentos e às vezes até roubar a esperança de algumas nações, condenando sua gente e o seu futuro. E você, o que acha? O Brasil deve ao Paraguai? Comente aí embaixo, mas com respeito, tá? Dá para opinar sem xenofobia, trocar ideias e manter o nível do debate. Obrigada por assistir e até a próxima com uma história a mais.